Quando Jesus nasceu, ele sendo judeu, seus pais, o pai de Jesus era de uma linhagem das tribos de judeu, ele teve que ser apresentado ao templo com uma semana de vida e também ele precisaria ser circuncidado ao 8º dia e se apresentar de expiação ali pelos pecados ou um gado ou um gado miúdo tipo ovelha ou cabrito. Então, ou se fosse muito pobre, a lei dizia-se que deveria apresentar 2 pombinhos ou 2 rolinhas. Então, você sabe, a classe social de Jesus foi apresentado 2 passarinhos, tá? 2 rolinhas ou 2 pombinhos foi apresentado porque a família era muito pobre. Seria melhor ter apresentado um cabrito, uma ovelha? Sim, seria mais satisfação pessoal melhor ali para os pais, mas muito pobres, então 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Tudo bem, mas nessa mesma semana alguém estava muito incomodado, algo incomodava muito um homem avançado de idade. Ele se sentia incomodado de poder ir até o templo e ele foi justamente no dia que Jesus estava sendo apresentado. E esse homem, o nome dele era Simeão, e foi revelado a ele pelo próprio Deus que ele não morreria sem ver o Messias. E ele no templo aquele dia, ele foi no templo porque ele teve um pressentimento, e chegando lá ele viu o Messias e ele pegou nos braços e ele se emocionou e ele cantou um hino e ele falou: pode me dispensar em paz agora, porque os meus olhos viram a salvação. E ele começou a profetizar e ele falou: eis aqui a salvação do judeu e de todo o mundo, e vai haver muita controvérsia por causa desse menino. E mãe, será esse menino como uma espada que vai dividir, vai ferir o teu coração, porque ela haveria de ver o quanto esse menino ia sofrer na mão dos homens, na mão do Império Romano, na mão dos judeus, na mão dos religiosos, na mão dos principais da lei. Então ele fala: como uma espada vai te ferir o coração. E ali ele vai embora em paz, pronto já para morrer, para partir daqui, mas partir com felicidade, porque foi revelado a ele e assim foi feito. Os olhos dele viram a Deus. E havia também uma mulher que estava sempre ali no pátio, falando, pregando, cantando. Ela estava sempre no pátio do templo e ela também viu. E eu imagino a felicidade de Ana, quanto ela foi feliz. Ela era profetisa e ela muito profetizou a respeito desse menino, e agora ela podia vê-lo ali pessoalmente. Então, são coisas que você vai ver na Bíblia e que vai trazer para você bastante satisfação no teu coração, de saber que um povo não vive por si, não vive para si mesmo, vive para ver essa glória